Com uma campanha sensacional, o Botafogo foi campeão carioca de 2013. Tudo se iniciou no dia 20 de janeiro, numa partida contra o Duque de Caxias no Engenhão. O alvinegro foi pra cima do time da Baixada e fez 3-0, com gols de Andrezinho, Bolívar e Antônio Carlos. Assim, o Botafogo iniciava o campeonato com o pé direito. A partida seguinte foi contra o Bangu. O jogo foi sediado no estádio de Moça Bonita em plena quinta-feira. Poucos torcedores compareceram ao estádio. Sem apoio, o Botafogo não conseguiu sair do 0-0. Uma semana após iniciar a competição, o time já se via de frente com o Fluminense. O Botafogo estava perdendo por 1-0 e Seedorf entrou no segundo tempo, mudando o rumo da partida. O holandês melhorou a troca de passes e fez o cruzamento para Bolívar marcar o gol e empatar com o tricolor. Com o pequeno intervalo, somente 3 dias após o clássico, o Botafogo enfrentou o Audax em Moça Bonita. Mesmo com poucos espectadores presentes, o alvinegro fez 4-0 e assumiu a segunda colocação do grupo, ficando atrás apenas o Vasco, que tinha 1 ponto a mais. No estádio do Moacirzão, Seedorf vivenciou um de seus melhores jogos com a camisa do Botafogo. O meia deu os principais passes do jogo e virou a partida, balançando a rede 3 vezes. Com a vitória de 3-1 sobre o Macaé, o alvinegro assumia a liderança de seu grupo com 11 pontos. Já em boa fase com a torcida, o Glorioso entrou no Engenhão para enfrentar o Resende. Logo no início sofreu 2 gols e o pequeno público presente começou a vaiar a equipe. Tomando as vaias como incentivo, o time conseguiu mais uma virada, dessa vez 4-2. Como empecilho nessa boa campanha, apareceu o Flamengo, marcando seu gol aos 3 minutos. O Botafogo jogou melhor durante todo o jogo, mas não conseguiu fazer gols. Essa foi a única derrota do time no campeonato. Na última rodada, o Glorioso enfrentou o Boa Vista no Engenhão. Lodeiro e Lucas marcaram, mas o time de Saquarema empatou. Com esse resultado, o Vasco assumiu a liderança e o Botafogo perdeu a vantagem do empate, pois se classificou para a semifinal em segundo lugar. Mesmo com essa desvantagem, o Botafogo foi para cima do Flamengo. No dia do aniversário de Zico, maior ídolo flamenguista, Júlio César fez o dele com menos de 1 minuto de bola rolando. O Botafogo dominou a partida. No finalzinho, com a saída do goleiro Felipe da área, Vitinho aproveitou e fez o primeiro dele como profissional. Botafogo 2, classificado para a final, Flamengo 0. Na final contra o Vasco, a torcida encheu o Engenhão e apoiou o time a todo momento. Aos 25 do segundo tempo, o jogo seguia 0-0, o que significava a vitória do Vasco. Nesse momento de angústia, a torcida parou de cantar. Faltando 18 minutos para o fim, Lucas fez o dele e garantiu a vitória. Botafogo, campeão da Taça Guanabara. O Botafogo é campeão da Taça Guanabara de 2013. Iniciando o segundo turno do campeonato, a Taça Rio, o Botafogo atropelou o Quissamã com 4 gols. Mesmo sem marcar nenhum, Seedorf se destacou, pois perdeu um gol sem goleiro. Esse lance foi mais destacado na imprensa do que a própria goleada do alvinegro. Depois de ganhar também do Friburguense, o Botafogo enfrentaria o Vasco no Engenhão, o que não aconteceu. Dias antes do jogo, foi detectado um problema na cobertura do estádio, o que levou à sua interdição. A partida então foi realizada no estádio Raulino de Oliveira, que se tornaria a casa do Botafogo, o que não foi problema para a equipe, que goleou o Vasco por 3-0. Com 2 gols de Vitinho e 1 de Lodeiro, o Glorioso também fez 3-0 em cima do Olaria, conquistando 12 pontos no turno. O Botafogo assumiu a liderança, deixando o Volta Redonda para trás. Mais uma vez em Moça Bonita, o Botafogo jogou contra o Friburguense. Venceu o time de Friburgo por 3-1. Desse modo, o time conquistou sua vaga nas semifinais com 2 rodadas de antecedência. No dia 14 de abril, o adversário do Botafogo foi o Nova Iguaçu, que não conseguiu impor seu jogo e perdeu por 4-1. 2 de Vitinho e 1 de Lodeiro e outro de Seedorf. Com essa vitória e o empate do segundo colocado, Volta Redonda, o Botafogo conseguiu confirmar a sua liderança no grupo. E apenas para cumprir tabela, o Glorioso foi a campo contra o Volta Redonda. Oswaldo quis fazer testes e botou o time inteiro reserva. Mesmo com o jogo preso, Bruno Mendes conseguiu fazer o dele e garantiu a vitória do Botafogo, fechando o turno com 100% de aproveitamento.
Já na semifinal, o Botafogo enfrentou o melhor dos times pequenos, o Resende. Era preciso ter cuidado, pois o time do Vale do Paraíba não é um time fraco. E nem o torcedor mais otimista esperava um resultado desses. 5-0. Além dos shows de Sidorf e Lodeiro, a torcida também pôde assistir a uma defesa de pênalti do goleiro Jefferson. O batedor foi Elias, o mesmo que bateu o pênalti no primeiro turno. Nas duas ocasiões, Elias bateu no meio do gol. Com essa série avassaladora de 10 vitórias consecutivas, o Botafogo terminou o campeonato com chave de ouro. Na final contra o Fluminense, o time balançou a rede 4 vezes. Só um gol foi validado. Em 2 desses gols, o juiz marcou o impedimento, um deles de forma equivocada. Na outra balançada de rede, um pênalti foi marcado, mas Sidorf cobrou no travessão. De vilão a mocinho, Rafael Marques fez o gol que garantiu o segundo turno e o campeonato ao Botafogo. O uruguaio Lodeiro terminou como um dos destaques do Carioca e em segundo lugar na artilharia do estadual. O Glorioso também teve a melhor defesa e o melhor ataque. Com essa série de conquistas, os jogadores do Botafogo devem construir a maior seleção do Campeonato Carioca. Botafogo, campeão carioca de 2013.